Professor, aqui tá de boa para mim. Joia, então. Beleza. Então, já começou a gravação. Claquete, então, pessoal. Então, primeira cena, vamos lá para o coisa, né? Para compartilhamento, né? Só vou dar uma revisada rápida daquilo que nós estávamos discutindo no finalzinho da aula passada, né? Que era a questão da intensidade da corrente, né? E isso, então, há uma definição do que vem a ser o cálculo da intensidade da corrente. E, de fato, é basicamente a quantidade de carga, né, que passa, né, por uma secção, né, do material, né, que atravessa uma secção do material condutor aí, né. Então, se nós pensarmos num fio, né, então você secciona esse fio, né, obviamente uma coisa, o pessoal está chegando mais gente, de vez em quando eu vou parar de falar para poder atender aqui, tá? Pronto, mais um aluno chegando. Então, é como se tivesse uma área, né, em que esses condutores, esses portadores de carga atravessam, vocês estão vendo aí na figura, né, então, relembrando um pouquinho essa construção da semana passada, né, então, as cargas vão passar por esta área, que aqui está, num certo intervalo de tempo. Então, a quantidade de carga que passa por ali, num certo intervalo de tempo, é chamada de corrente elétrica. Como é carga por unidade de tempo, né, no sistema internacional vai ser coulomb por segundo, né? Então, já tínhamos definido justamente a relaçãozinha aqui, onde ΔQ nada mais é do que a quantidade de carga, né, o que representa aqui a carga em coulombs, né, que atravessa aquela secção, né, aquela área de secção, né, do fio, por exemplo, do material condutor, numa unidade de tempo, por exemplo, segundos, né? Então, coulomb por segundo, né? Então, pegar a carga, dividir pelo intervalo de tempo, coulomb por segundo vai te dar a unidade, né, de corrente elétrica no sistema internacional, que é ampere, né? E eu tinha feito um paralelo com velocidade média, não sei se vocês se lembram disso, e também relembrei o fato de que, às vezes, né, em alguns problemas, você tem que calcular o ΔQ também, né? Em que ele dá o número de portadores que passam pela secção, e aí você vai ter que multiplicar pela carga elementar, né? Que é essa carga de cada um dos portadores. Se forem elétrons, é a carga do elétron, né? Basicamente é isso, né? Se forem íons, é a carga do íon, né? Então, aí você vai ter, nesse caso, uma quantidade de carga atravessando a secção num certo intervalo de tempo. Define, assim, aquilo que nós chamamos de intensidade de corrente elétrica, coulomb por segundo. Outra coisa interessante é que, nesse instante, a gente está falando muito de intensidade de corrente elétrica, né? Então, para nós, a partir de agora, voltar usando sempre número positivo, né, para a corrente elétrica, mesmo que seja uma corrente eletrônica, né? Lembre que o conceito de corrente eletrônica é corrente formada por elétrons, né? Então, aí eu pedi para não precisar usar o sinal quando for corrente eletrônica. Aquele sinal foi importante quando a gente estava falando de corpos carregados, né? Um corpo carregado positivamente, negativamente, né? Aqui, como é a corrente, né? E a gente está falando somente de intensidade da corrente, né? A magnitude, né? A intensidade dela. Então, a gente vai pegar sempre positivo, tá ok? Aí, semana passada, né, vocês podem acompanhar lá, tem a aula sobre a resolução desse exercício, né, as questões de potência de 10, que nós fomos colocando também, né, considerando aí na interpretação dos cálculos, né, então isso está gravado, vocês podem acessar o exemplo 1, o exemplo 2, também fizemos, mesma coisa, revisamos aí o cálculo da carga também, no exemplo 1, né, foi super importante, né, o cálculo da carga, usando aquela relaçãozinha do tópico 1, né, lembrando que aqui é o tópico 2, né. E agora um terceiro exemplo, né, que é este aqui. Agora eu vou ter que, né, tirar a tela de compartilhamento, né, para que a gente possa, bom, não que vai tirar, né, é para que eu possa atuar na tela, né. Deixa eu ver se tem mais algum comentário, né, eu sempre vou estar olhando aqui. Deixa eu ver aqui. Vocês estão conversando sobre os grupos, né, sobre o WhatsApp, tudo bem, pessoal, né, eu vou aqui trabalhando. Se caso vocês precisarem de alguma coisa, assim, vocês me avisem aí. Eu estou sempre olhando aqui o chat, né. Então, vamos finalizar este caso aqui, o terceiro exemplo, depois tem mais um conceito, né,
E depois o quarto exemplo, né? Não são exemplos muito difíceis, né? A lista também, a princípio, não é tão difícil, né? Se caso vocês tiverem dificuldade, é claro, entre em contato, né? Para facilitar aí o entendimento dos problemas. Vocês têm o fórum, né? Do tópico 2 para estar trocando informação sobre esse trabalho também, né? Então, vamos lá, né? Um fusível de 10 amperes, note ali, né? O A maiúsculo indica a corrente elétrica, né? Irá se romper para um fluxo constante de carga de 45 quilocoulombs por hora, né? Ele está perguntando, né? Então, uma questão importante da interpretação aqui é que o fusível, né? Ele suporta até 10 amperes, né? Que é essa a interpretação, né? Então, vamos pôr aqui, suporta até 10 amperes. Passou de 10 amperes, ele se rompe, né? Sendo, então, um equipamento de proteção de circuitos, né? De equipamento, né? Então, ele sozinho já protege, né? Da queima, né? Os outros equipamentos que são mais importantes. Ele, então, se sacrifica aí no lugar dos outros, né? E, para nós, aqui está colocado esse contexto, fluxo constante de cargas, né? Note que esse contexto até agora não aparecia, mas o que vem a ser isso, né? Bom, fluxo de carga constante, isso aqui é corrente elétrica. Então, a nossa interpretação é corrente elétrica constante, né? Que é a DC, né? Corrente elétrica DC, direct, ou contínua, né? Corrente contínua, né? Ou direct current, né? Em inglês, ou corrente contínua, né? Então, corrente elétrica constante, corrente contínua, né? Então, esse fluxo, né? Então, significa o quê? A corrente, da maneira que ele está colocando aí, né? É um número um pouco diferente, né? Pelo menos a unidade. Então, o I, para nós, é 45, né? Quilocoulombs, né? Está falando assim. Mais uma pessoa chegando. Só um minutinho, pessoal. Então, desta maneira, né? Por hora, né? Essa que é a questão, por hora. Agora, qual é o grande problema aqui? O grande problema é que você tem a corrente numa certa unidade de tempo. Note que quilocoulomb é unidade de carga, né? É coulomb, né? Só que aqui está como múltiplo, né? Quilocoulomb. E nós temos aqui também horas, né? O tempo em hora. Então, é 45 quilocoulomb por hora. É esse número, basicamente, aqui, né? Agora, a corrente elétrica, como nós vimos na parte teórica, ela é coulomb por segundo. Então, a grande questão aqui é mudança, né, de unidade de tempo aqui, para a gente poder enxergar qual é o valor da corrente, né, dentro desse exercício aqui, né? Qual é o valor da corrente dentro do sistema internacional, né? Então, esse exercício, o único problema que se tem que fazer é fazer uma conversão para dar unidade de tempo aqui, né? De passar de horas para segundos, e também o quilocoulomb você tem que passar para coulomb. Então, aqui, basicamente, é uma conversão, né? O mais importante, conversão, aqui, conversão de tempo aqui, né? Para segundos, nós temos que colocar em segundos, né? Então, essa é uma das coisas, e também lembrar, né, que nós temos essa unidade quilocoulomb, você tem que passar ela a coulomb, né? Na letra C. Então, a conversão de tempo para segundos, e também o quilocoulombs para coulomb, ok? Então, neste caso, nós temos o ΔQ, nós só vamos fazer esse primeiro cálculo, né? Ou então, pelo menos, só um segundo, pessoal, tem mais gente chegando. Kaique, né? Então, a primeira etapa, né, da conversão aqui, né, nós podemos já começar, né, da carga, né? A carga, como nós já sabemos, ela é 45 quilocoulombs, né? Quilocoulombs. Agora eu vou perguntar para vocês, né? O quilocoulombs, quanto que ele representa, né, para nós aqui, né? Alguém lembra aí qual é a representação numérica do quilo, né? Representa quanto? Que número é o quilo, né? Porque aí nós vamos transformar isso, obviamente, em uma potência de 10, que é uma coisa que nós já estávamos fazendo para outras situações. Ali a Nath já falou, né? A Nath Vanzini, o Jonathan, né? 10 à terceira, 10 elevado à terceira. Perfeito, é isso mesmo.
Então, nós temos aqui que o número agora é 45.000, né? E aí vem uma potência 10 aqui, ó, 10 à terceira. Ó. 10 à terceira nada mais é que 1.000. Mas agora em coulomb já, né? Então, já faço essa conversão da carga. Então, sou obrigado a colocar desta forma, tá ok? Para poder fazer os cálculos. Isso também, né, de certa maneira, você poderia colocar, né, 45.000 coulombs, sem problema algum, tá? Então, isso também pode ser pensado assim, porque 10 à terceira é 1.000, 1.000 vezes 45, né, é 45.000, né? Você pode deixar assim também, para poder fazer a conta depois, né? Então, você pode usar a potência de 10, ou então, sem a potência de 10. Agora, a conversão do tempo, né, que deve aparecer aqui, né? A conversão do tempo diz que o tempo é em segundos. Então, aí eu pergunto para todo mundo, vocês lembram quanto que uma hora, quantos segundos é, pessoal? Quem lembra aí, né, dessa conversão de hora para segundos? O Gabriel já falou, né? O Douglas, o Rian, né? 3.600, perfeito, é isso mesmo. Então, 3.600 segundos, né? Então, tá aí, eu preciso agora calcular a corrente, né? Uma vez que a carga, eu já sei que é 45.000 coulombs, ou 45 10 a terceira, e o tempo é 3.600 segundos, agora eu posso calcular o cálculo da corrente no SI, né? Para poder comparar com o valor que o fusível suporta, até 10 amperes, né? Cálculo da corrente no sistema SI, né? Essa que é a questão aqui agora. Então, neste caso, vamos de novo usar aquela relaçãozinha, por quê? Nós já sabemos, né, que nós precisamos do delta Q, né, dividido pelo delta T, né? Delta T, que é o intervalo de tempo. Então, neste caso, eu posso substituir da seguinte forma. Nós temos 45.000 coulombs, né, dividido por 3.600 segundos. E aí eu pergunto para vocês, qual é, de fato, agora a corrente elétrica em ampere? Porque agora vai aparecer em ampere. Vou até colocar aqui as unidades, às vezes não costumo colocar muito, mas eu acho interessante para todo mundo perceber que agora o cálculo vai ser dado em ampere mesmo, que é coulomb por segundo, né, que foi a unidade que eu acabei de rever rapidamente ali no início desse conteúdo de cálculo, né, da intensidade da corrente. Então, pergunto para vocês aí, né, quanto que dá 45.000 dividido por 3.600? Quanto que dá aí, pessoal? Façam uma continha, não se esqueça de ter sempre aí uma calculadora, né, próxima, né, para que vocês façam os cálculos rapidamente, né? 12 amperes e meio, exatamente, né? Então, 12,5 amperes, né? Nesse caso aí. E aí você vê que a corrente que está submetida aí, né, o equipamento, né, é de 12,5 amperes. Então, nós vamos ter que perceber que o fusível não vai suportar, porque ele suporta até 10 amperes, né? Então, a resposta, né, você poderia colocar assim, né? Só um minutinho, pessoal, tem mais alguém chegando. Pronto, já atendi lá. Agora estamos com 34 alunos, né? A resposta, né? O fusível não irá suportar esta corrente, né? Essa corrente. Ele irá romper. Ou queimar, a gente chama como queimar, né? Então, neste caso, né, o fusível não vai suportar, não irá suportar a corrente, pessoal. Então, a corrente é superior à corrente que ele tem como limite máximo aí, que é 10 amperes, ok? Então, você vê que não é uma conta muito difícil, mas é importante. Jonathan não estaria errado, tá? Não estaria, porque, de fato, coulomb por segundo é ampere. É que a gente procura não deixar, né? Porque a gente já sabe que é ampere e já vai deixando. É mais natural, né? Deixar desta forma, né? Se você escrevesse assim, eu aceitaria, sem problema algum, tá bom? Não sei se ele escutou aí, Jonathan. Maravilha, mas sem problema, tá?
Mas cuidado, hein? Às vezes é múltipla escolha, Jonathan, está escrito lá 12,5 ampere, tá? Não esquece disso, né? Tem que saber as duas situações, senão vai ficar, né, falando, não lembro que coulomb por segundo é ampere, né? E, de fato, tem que lembrar por causa da definição, tá bom? Às vezes é múltipla escolha, e aí você tem que lembrar dessa situação. Aí o terceiro exemplo, como eu falei, não era uma coisa muito longa, né? Vamos para essa situação aqui, né? Eu vou depois carregar novamente essa apresentação, né? Porque vou estar atualizando ela, né? Então vai ser um dos arquivos que eu vou colocar para vocês. Então tudo que eu faço lá no Canvas eu vou mandando avisos para vocês. Vocês devem estar recebendo aí um monte de avisos do que está acontecendo dentro do Canvas na nossa disciplina, né? Então, como eu estou resolvendo esses exercícios, né? Então, nós não tínhamos terminado, ao resolver, eu, de novo, atualizo lá, né? Bom, agora nós vamos ver, né, como nós acabamos de evidenciar aqui, né, nós colocamos aqui a carga, né, só o delta aqui, desta maneira, né, o delta aqui, vamos só destacar isso, vou colocar em vermelho aqui, né, o delta aqui, nós sabemos que no SI é dado em coulomb, né, está aqui, ó, em SI, em coulomb. Mas nem sempre, né, você tem na prática, né, usar o coulomb. Então, carga de uma bateria, né, e agora vocês estão vendo aqui, a unidade que se usa é uma outra coisa, mas de fato ela é coulomb também, está associado ao coulomb, tá? De certa maneira, está associado ao coulomb. Então, nós partimos dessa situação, né, que nós definimos a corrente elétrica desta forma, ok? E isolamos o ΔQ, ou seja, a variação de tempo aqui, o intervalo de tempo, que é delta, ele está dividindo, ele passa multiplicando a corrente. Então, notem que aqui vai aparecer esta outra relação que eu destaco, né, em que a carga, o ΔQ, né, a quantidade de carga, é igual a corrente vezes o tempo. Então, se nós olharmos as unidades, nós já sabemos que carga é dado na unidade Coulomb, no sistema internacional, certo? Nós sabemos que a corrente é dada em ampere no sistema internacional, ok? O intervalo de tempo é dado em segundos. Então, quando eu olho essa igualdade aqui, só em termos das unidades, nós sabemos que o Coulomb é igual ao ampere vezes segundos, né? Então, só fazendo essa colocação, vocês já vão entender por quê. Ou seja, se eu colocar em termos de símbolos, né, o Coulomb, poderia colocar assim, ó, C, que é a carga, Coulomb, é ampere vezes segundos, né? Você pode colocar assim, né? Então, essa unidade ampere vezes segundo é uma unidade de carga também, porque é Coulomb isso, né? Então, ampere vezes segundo é Coulomb também, tá? Pessoal, só um segundinho, mais chegou mais um minuto. Nós estamos com 35 alunos agora. Então, as cargas de bateria é a unidade da carga que se apresenta na bateria, se usa justamente essa construção que eu acabei de fazer, né? Você está pegando o ampere multiplicando por segundo. Só que no caso das baterias, né? Vocês estão vendo na bateria da Samsung aí do lado, né? Vocês estão vendo ali 1.200 miliamperes ali, miliamperes vezes hora. Então, essa unidade aqui, ó, que vocês estão vendo, miliampere vezes hora, é a unidade de carga de bateria na prática, né? É o que se usa. Mas da onde vem essa unidade? Vem justamente dessa pequena demonstração aí, né? De que a carga é corrente vezes tempo, né? O intervalo de tempo. Né? No sistema internacional, Coulomb é ampere vezes segundo. Só que já deu para perceber, né? Nesse caso, como é uma coisa na prática, né? A gente vai, em vez de usar segundos, né? Nós vamos usar horas, e em vez de usar ampere, nós vamos usar miliampere. Isso por causa, obviamente, miliampere, porque as correntes são baixas, né? Em geral, aí no celular, né? E o tempo é longo, né? De carga, né? Horas, né? Então, por isso que é bom colocar nessa unidade. Então, o miliampere vezes horas, né, miliampere, é chamado miliampere hora, é uma unidade de medida da capacidade de carga das baterias. Quanto maior for esse número, maior será a carga da bateria, obviamente, né? Então, mais um chegando, só um minutinho, pessoal. Então, essa unidade aqui, né, é uma unidade interessante, né?
Vê que por isso que é importante estar definindo lá a carga elétrica primeiro, aquela relaçãozinha, Coulomb, né? A intensidade da corrente, para você ter essa noção já nas baterias hoje, né? Quanto maior for esse número, né? Que no caso aqui da bateria da Samsung, do lado do código que está ali, né? Do key code, né? Está ali o 1.200 miliamperes, né? Então, agora tem a interpretação disso também, né? Então, essa é uma questão importante aí, né? E aí eu fiz 2 exemplos, talvez alguns já devem ter visto, né? Uma vez que eu já carreguei essa apresentação lá no Canvas, né? Então, de novo, né? Carga da bateria, né? Poderia ser em coulombs, né? Mas no caso aqui, não é em coulombs, porque está miliampere vezes horas, né? Então, é uma outra unidade de carga. Porque o coulomb, de fato, é ampere vezes segundo. Não é miliampere vezes horas, né? Então, vamos fazer uma interpretação desse valor que aparece nas baterias aí, né? A unidade de carga da bateria. Veja aí, um smartphone de 4.000 miliamperes hora, então a gente só fala isso, né? Miliampere hora, fornecendo uma corrente de 400 miliamperes, teria 10 horas de autonomia. Então, se você está usando o seu celular e demanda uma corrente de 400 miliamperes, significa que aquela carga que ele tem, que é 4.000 miliampere hora, né, vai durar 10 horas. Né? Então, de novo, eu vou estar usando essa relaçãozinha básica aqui, né, em que a carga é a corrente vezes ΔT, certo? E aqui vocês estão vendo que eu estou separando, né, a informação da carga da bateria, é 4.000 miliamperes horas. Tá? Aí fala assim, quantas horas, então, você tem aí? Se você usar a corrente de 400 miliamperes, né, que é uma corrente razoável ali no celular, multiplicar por 10 horas, né, o tempo de 10 horas, isso vai dar os 4.000. Significa que, se você estiver usando 400 miliamperes, o seu celular vai ter 10 horas de autonomia. Porque pegando 400 vezes 10, dá a carga que é 4.000 miliamperes hora. Então, isso se usa nos celulares, né, para falar sobre a carga e o tempo, né, de autonomia do celular. É claro que a demanda, né, de corrente do celular for mais baixa, né, o tempo aumenta, né? Por exemplo, se é 4.000 miliampere hora e você está gastando 200 miliampere hora, significa que ele vai ficar 20 horas funcionando. Se você gastar 100 miliampere, significa que ele vai ficar 40 horas funcionando. Então, essas relações vão surgindo aqui, né? Posso até colocar mais algumas, né? Para você perceber que, conforme ele demanda menos corrente, eu tinha falado, se ele usar uma corrente de 200 miliamperes, significa que ele vai ficar o dobro do tempo, né? 200 horas, né, ativos ali, né, autonomia. Se ele, né, usar uma corrente de 100 miliamperes, ele vai ficar, então, 40 horas com autonomia. Então, diminui a corrente e aumenta o tempo, né? Essa que é a questão. Então, estou colocando esses 3 e vou deixar, né, para que vocês percebam que a quantidade de carga é esse número que não muda nunca, 4.000 miliampere hora. 4.000 nos 3 casos que eu fiz. Só que a demanda de corrente foi, né, diminuindo. Significa que o tempo, né, de autonomia do celular aumenta, né? Então, esta é uma situação, assim, até um pouco mais simplificada, porque, como vocês às vezes estão usando vários aplicativos, a demanda por corrente elétrica é maior ou menor, dependendo desse uso, né? Então, aqui eu só estou dando uma ideia de como é que as coisas funcionam, né? Aí também um outro caso, aí, né, um outro celular com bateria menor, de 3.000 miliampere hora, né? Fornecendo uma corrente de 200 miliamperes, duraria 15 horas. Com a mesma ideia, né? Uma vez que a carga dela é 30, né, dessa bateria é 3.000 miliampere hora, se você tem uma demanda de 200 miliampere, a autonomia é de 15 horas. Ou seja, se você pegar o 200 miliampere, o número 200 multiplicar por 15, vai dar os 3.000 miliampere hora. Ok? Então, essa é a ideia, então, dessa unidade de bateria que vocês veem no celular, né, e em outras baterias também, tá? Vocês podem estar procurando aí, porque quando é bateria, eles falam dessas cargas que vocês estão vendo em ampere hora, miliampere hora, no caso do celular, né? E aí você sabe agora de onde vem essa unidade, né? Só retomando aqui,
né, vem dessa relação de intensidade da corrente elétrica, né? Onde o ΔQ, que é a carga em coulomb da bateria, né, é igual, se estivesse no SI, né, o coulomb seria igual ampere vezes segundo, ou seja, ampere é a letra A maiúscula e o S é segundos, né? Então, nós teríamos essa unidade aqui. Mas ela não é muito prática, né? Celular, se usa correntes mais baixas, então se usa miliampere, e também o tempo, né, de vida da bateria é longo, é em horas, né? Então, aí se usa miliampere hora para representar essa unidade de medida de carga elétrica. Aí tem um último exercício, né, para a gente trabalhar, né? E vamos ver, aqui é um caso de bateria de automóvel, né? Ela está completamente carregada, né? E ela tem uma carga, né, que ela vai liberar de 1,310 a 5 coulombs, né? Vocês estão vendo aqui, ó, 1,3, 10,5, 10 elevado a quinta, né? Coulombs de carga. Ele pergunta, ó, determine aproximadamente o tempo em horas que uma lâmpada ligada nessa bateria ficará acesa, sabendo que necessita de uma corrente constante de 1 ampere. Você vê que ela consome 1 ampere, né? Para ficar em regime normal de funcionamento, né? Então, né, na interpretação aí, né, o que nós temos? A carga da bateria, né, usando a notação que nós temos, é o ΔQ, né? A carga da bateria, no caso aqui, 1,3, né? 10 elevado a 5, né? Coulombs, né? Então, aqui está a carga da bateria. Agora, a corrente elétrica, né, que precisa, né, que é a demanda de corrente é de 1 ampere, ok? E neste caso aqui, bem simples a conta também, né? Ele está pedindo a informação do intervalo de tempo em que essa lâmpada, que demanda 1 ampere, vai ficar acesa, né? Então, ele está perguntando isso aqui, ok? Mas está dentro do contexto das equações que nós temos usado, ok? Então, o que eu tenho que fazer? Né? Usar aquela equação, né? Pode ser a original, né? Não tem problema, ou aquela que a gente usa, de fato, para cargas de bateria, mas não é necessário. Então, aqui, o cálculo do tempo, do intervalo de tempo, pessoal, em que a lâmpada fica acesa. Então, neste caso, eu posso usar uma ou outra relação, as duas são semelhantes. A original é essa daqui, né, que nós temos ΔQ dividido por ΔT, né? Então, aqui, opa, ΔT, pronto. Então, poderíamos estar usando esta para substituir os valores aí, né? Então, nós temos o valor da corrente, né? E temos o ΔQ. Então, vamos ver aqui quantas horas, né, deve ficar, ou pelo menos quantos segundos ela deve ficar ligada. Então, vamos substituir, né, essas quantidades nessa relaçãozinha aí. Bom, a corrente que está do lado esquerdo é 1 ampere, né? Então, só colocando o valor dela. O ΔQ, né, nós temos aí 1,310 a quinta coulombs, né? Então, vou colocar aqui também o ΔQ, né? 10 a quinta, né? 10 a quinta, opa, faltou o zero aqui. 10 a quinta, né? E isso dividido por a quantidade que eu interessa calcular, o ΔT, né? Então, pronto, ó. Aqui, deixa eu ajustar aqui, que eu sempre estou com esse probleminha aqui na hora que eu estou montando as relações, mas é bem rápido, é só fazer isso aqui. Pronto. Um minutinho, chegou mais alguém? Deixa eu ir lá, admiti-lo. Pronto. Mais alguém aí? Ok. Então, tá aí, né? Substituir no lugar da corrente, 1 ampere. Então, estou usando a equação original, porque eu tenho a corrente e tenho o ΔQ, né? A quantidade de carga na bateria é essa. E aí, quanto tempo, né, que ela vai ficar ligada, né? Uma vez que nós temos 1,310 aqui, então, coulombs, e a demanda por corrente é 1 ampere, tá? Bom, aqui, pessoal, né, usando essa relaçãozinha, né, nós podemos trocar o posicionamento aqui, ó. O ΔT está dividindo, né? Então, a gente já sabe, é interessante fazer novamente essa conta, né? Que o ΔT passa multiplicando, né, a corrente. Então, note ali que existe uma barra de divisão, né? Para o ΔQ, né? Então, nesse caso, então vai ficar 1 vezes ΔT
P. Mas como é 1 ampere, lembrem que está tudo no sistema internacional, Coulomb e tudo isso, né? Então, agora nós podemos falar, bom, 1 vezes ΔT, um probleminha bem simples, né? Aqui vai ser justamente o próprio ΔT, né? Então, ΔT é igual, agora sim que nós vamos colocar a unidade correta, né? Porque para a conta que nós temos aqui, esse número agora não representa mais carga, né? O que ele vai representar? Eu estou calculando, né? Vou passar, basicamente, o número 1 dividindo, ou 1 vezes ΔT, tanto faz. Mas aqui a unidade é segundos, né? Porque eu estou calculando o ΔT, né? Agora, uma pergunta, né, para todos, né? Como faço para converter para horas, né? Como é que eu converto para horas aí, pessoal? Alguém sabe responder essa minha questão? Como é que eu vou fazer esse cálculo aí, né? Vamos ver se alguém conhece aí o que deve ser feito para transferir para hora. Porque está em segundos ali, né? E eu quero saber em hora. Bom, nós temos uma regra de 3, né? 1 hora, todo mundo, alguns já falaram, é 3.600 segundos, né? Mas, nesse caso, para não perder muito tempo, fazer a regra de 3, aí vocês podem usar isso como referência. Vocês vão pegar o valor, né? Então, vamos dividir por 3.600, tá? Para encontrar em horas, tá? Então, nós vamos ter que dividir. Aí, eu gostaria, né? Vocês podem até usar a calculadora, eu vou até apresentar o número de outra forma, né? Para que facilite um pouco o uso da calculadora também. Mas vocês podem usar em potência de 10. Olha, 10 à quinta é 100 mil. Então, de fato, a conta que vocês devem fazer aqui é pegar 130 mil e dividir por 3.600 segundos. Tá? Então, quanto será que dá aproximadamente aí a quantidade de horas, né? Vamos lá, vou aguardar um pouquinho quanto aproximadamente dá em horas aí. Então, pegue aí, 1,3 vezes 10 à quinta, né? 10 à quinta é 100 mil, né? Como eu falei. Então, 1,3 vezes 100 mil dá 130 mil. Então, o número que você tem que fazer é 130 mil dividido por 3.600. Quanto será que vai dar? Olha só, o Rian fez, né? Deu 27, né? Opa, o Tiago... ele corrigiu, o Rian corrigiu. O Tiago colocou 36, isso, está em torno de 36 horas, né? Vamos pôr aqui, ó. Então, aproximadamente 36 horas, tá? Beleza, né? Pode deixar assim, sem muito problema. Então, essa lâmpada vai ficar 36 horas, né, sendo alimentada por essa carga aí que está carregada, né? Essa bateria do automóvel, ok? Então, são problemas interessantes, são problemas, né, que usem essa relação da intensidade corrente para definir uma nova unidade de medida, né, que é o miliampere hora, né, para identificar a carga de uma bateria, né? E isso, de certa maneira, né, depois fizemos esse exemplo em que quanto que é de autonomia, né, que essa bateria vai ter quando ela está alimentando uma lâmpada aí que demanda 1 ampere de corrente elétrica, né? Então, ela fica em torno de 36 horas ligada, né, consumindo a bateria, ok? Aí, obviamente, vai diminuindo a intensidade da carga, né, a partir desse ponto, cai rapidamente e a lâmpada apaga, ok? Então, tá aí, né? Essa era a parte final que faltava concluir. Eu estou salvando o arquivo aqui, porque daqui a pouco, no intervalo, aí eu vou estar compartilhando com vocês lá na página inicial, né? O pessoal que está entrando, chegando agora aí, né? O material de estudo, o material de aula que eu vou preparando aqui, desenvolvendo com vocês, né? Vai ser colocado lá na página inicial o material de aula. Então, vai já ser o tópico 2, vou atualizar o PDF que está lá, ok? E, obviamente, já tem material de gravação também no tópico 2, devido à última aula, porque esse daqui era o finalzinho da última aula. Então, né, para não deixar esses exercícios sem serem feitos, né, acabei aí trabalhando com vocês, esses conceitos também, né, de tal forma que não são, assim, a princípio, complicados. Que bom, né? Então, são conceitos até interessantes, mas não complicados. Bom, agora, né, o filé mignon aí de hoje, que é começar a preparar vocês para o laboratório. Então,
Infelizmente, a maior parte é conceitual, né, que eu vou ter que construir alguns conceitos da eletricidade, né, tensão elétrica, né, por exemplo, né, vou ter que discutir algumas analogias, né, mas faz parte aí desse repertório ter esta noção, né, de tensão elétrica. Eu já estou preparando aqui, só um minutinho, e também vou comentar algumas coisas com relação ao conteúdo, como que a gente está vendo essa questão aqui do Google Meet, né, que é uma plataforma melhor do que lá do Canvas, né? Você vê que vocês acabaram de ver eu resolvendo os exercícios, mostrando as contas em detalhes, né, facilmente, e lá no Canvas eu não consigo fazer isso, né? Eu sofro um pouco, né, com a diagramação dos cálculos, né? Você vê que eu consigo colocar barra de divisão, fica muito mais fácil, né? Então, as orientações, né, o prazo da atividade 2 até 14/9, né, então, tem um bom tempinho aí para aqueles que ainda não começaram a fazer essa atividade. Atividade 1, se eu não me engano, já coloquei também um prazo mais longo. Então, procurar estar terminando essas duas atividades, porque semana que vem vai ter atividade de laboratório, né? Atividade 3. E vai ter algumas coisas que vocês vão ter que fazer em laboratório, outras eu vou pedir para complementar, né? Alguns cálculos que eu vou mostrar hoje também. Então, bom, outra coisa importante, na entrada aqui no Google Meet, né, vídeo e microfone desligados para que a quantidade de informação, né, seja menor para a gravação, né, então isso é importante. Outra coisa que também, né, agora que está todo mundo aqui, ou pelo menos uma boa maioria já está aqui, só ver quantos alunos estão, 36, né, esse link que eu estou enviando para vocês é um link permanente agora, né? Vocês vão ver que sempre esse link vocês vêm para essa aula de terça-noite aqui, tá? Acho que a coordenação também deve ter passado algum recado para vocês e eu já tinha colocado esse link para eles lá, para enviar para vocês e também tenho enviado toda segunda-feira, não, toda terça, tenho enviado esse link, eu falo, ó, usem esse link aqui para ir para a minha aula, né? Ok, então é permanente. Procurem estar gravando ele, né? Às vezes, né, é só entrar no Canvas, eu vou deixar lá no aviso, clica nele, ele já entra, tem o código de acesso, que são os últimos caracteres aí que aparece depois da barra, né? É o NUC, KNU, VUTU, né? Alguma coisa assim, né? Interpretando. Então, hoje, né, falar do tópico 3, tensão-resistência, né? Então, está sendo gravado. O material, como todos os outros, eu estou colocando na página inicial, né? Quando você entra na minha disciplina, você já entra na página inicial, rola a tela, vai até material de aula, né? Material de estudo, e aí você vai ver já hoje, tópico 3, já vai aparecer o tópico 3 e também a gravação que eu estou fazendo aqui na aula de hoje, ok? E nós vamos trabalhar nesse laboratório, hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre isso, do simulador, né? Do laboratório, já dando algumas instruções. E a atividade 3, que eu não vou postar hoje, eu vou postar para a semana que vem, por volta das 18 horas já deve estar aberta essa atividade, para que vocês já deem uma olhada e às 19 horas a gente encontra-se aqui no Google, né, no Google Meet, e eu vou dar as últimas instruções, né, para vocês estarem, ou pelo menos boa parte das instruções. Como eu falei, a atividade não é necessário ser encerrada na noite, né, naquela noite, na noite da semana que vem, mas eu vou estar aqui no Google Meet ajudando vocês, né? Se alguém perguntar alguma coisa, eu vou ficar aqui acompanhando a atividade do laboratório, tá bom? O tema da semana que vem é o multímetro, né? Então, nós vamos ter algumas montagens que vocês devem realizar no laboratório virtual, né? Para fazerem medidas de resistência, né? Nesse caso, o ohmímetro, de tensão, que é o voltímetro, e de corrente, que é o amperímetro, né? Então, vocês vão usar as 3 situações para a semana que vem. São várias atividades dentro do laboratório, dentro dessa atividade 3 aí, né? Então, primeiro, essas questões das medidas e algumas montagens, né, e leituras de código de cores de resistores, né? Que também faz parte aí desse início de laboratório, ok? Então, essa que vai ser a ideia. Então, deixa eu só armar agora aqui o PowerPoint, né? Aí fica um pouquinho melhor aqui para a gente ir apresentando. E aí, então, depois eu vou também, semana que vem, né? Como eu sempre faço, né, pessoal? Isso é muito importante todo mundo lembrar. No início da aula, eu estou dando orientações de entrega de trabalho, né?
separar os grupos 7 ou 8, pode ser 6 também, né? 6, 7 ou 8 alunos, né? Para vocês ficarem confortáveis para fazer atividade e tal, porque a demanda pela internet, às vezes alguém cai a internet, e aí ele fala, nossa, não tem como fazer nada aqui, né? Então, como tem um número razoável de alunos, e aí quando acontece esses imprevistos com alguém de vocês, obviamente os outros acabam participando de maneira a minimizar esses problemas, né? Então, procure estar usando 6, 7 ou 8 alunos para fazer esse trabalho, né? Colocar o nome de todos nesse trabalho, e na hora de inserir lá no sistema, né, individualmente, cada um vai colocando, porque depois aí vou conferindo, né, os grupos, né, com mais alguém chegando, pessoal. Só um minutinho. Pronto. Só um minutinho aqui. Pronto, agora estamos com 36 alunos. Deixa eu ver onde eu estou. Ah, está aqui. Beleza, então tá aí essas orientações iniciais. Vamos ver se eu consigo orientar bastante vocês com relação ao simulador hoje, né? Pelo menos já dá uma visão, vocês podem até brincar um pouquinho aí, é um simulador muito bom, eu acho assim, para laboratório, muito bom, tem equipamento, muito equipamento lá, elementos de circuito, assim, é bem grande, tem até Arduino, né, para quem já conhece esse termo, tem até Arduino nesse laboratório, então é bem interessante mesmo, ok? Nós estamos falando aí do tópico 3, né, o que faltava 2 conceitos, né, até agora só corrente elétrica com aqueles cálculos, né, então agora tensão e resistência, para depois dar margem à lei de Ohm, né, que vem lá no tópico 4. Então nós vamos estar aí falando, né, sobre o conceito de tensão, ou diferença de potencial elétrico, né, a unidade no SI, múltiplo e submúltiplo, né, e um pouquinho de física básica, né? Assim, bem pouco para, né, tentar conceber a ideia, né, do que vem a ser a tensão elétrica, também chamado de diferença de potencial, né? Vocês estão vendo aí no título que tensão nada mais é do que diferença de potencial. Então, isso, né, a palavra tensão, ou voltagem também, né? Voltagem não é tão usado, mas de vez em quando aparece esse termo também. Assim como em corrente, tem alguns que chamam amperagem, né? Também chama amperagem. Mas vocês viram hoje fluxo de carga constante, né? Também era corrente, né? Então depende da interpretação também, né? E aí vou fazer uma analogia mecânica, né? Dentro dessa situação de diferença de potencial físico, né? Então vou fazer uma comparação, né? Com a água, né? Como que a água se desloca com diferença de potencial, né? Vocês já devem imaginar o que vem a ser isso, né? Como é que a água se desloca sozinha? Basta ter uma diferença de potencial, ela se desloca naturalmente, né? Se ela está no nível mais alto, ela vai para o nível mais baixo. Essa que é a ideia, né? Uma altura mais alta, uma altura mais baixa. Daqui a pouco eu vou fazer essa comparação aí. Vou falar um pouquinho dessa questão de corrente convencional e corrente real, que é uma coisa histórica, né? Então, assim, não, é só uma convenção que foi feita, depois falar do que é corrente real, né? Só isso. Vou falar um pouquinho sobre geradores, né, baterias e fontes de tensão. DC, AC, eu só vou comentar 2 casos aqui, né, de alternada, né, DC, lembrando, é corrente contínua, né, e AC é corrente alternada, né. Aí o símbolo, né, para gerador, né, real e ideal, associação de geradores e resistência elétrica e sua unidade, né. Vamos ver se dá para falar tudo isso, né. E, né, se der tempo, eu já vou passar o link para o laboratório, para vocês já se inscreverem, né, e começar a manusear um pouquinho o laboratório também, né, o laboratório virtual, ok? Então, depois vem a parte de resistência elétrica, sua unidade e código de cores, né? Então, vamos lá. Bom, então, primeiro, o conceito aí de diferença de potencial, né, ou tensão, né? Na prática, se fala muito tensão, né? No cotidiano, qual é a tensão, né, que nós temos aqui? 220 volts. Qual é a tensão que tem essa tomada? 110 volts, né? Já estou falando a própria unidade no SI, como vocês estão vendo aqui no terceiro comentário em azul, né, que é volts, né? Mas, quando a gente está aprendendo isso um pouco mais formal, nós também chamamos de diferença de potencial. Então, de fato, tem que ter uma diferença de potencial para que corrente elétrica surja no circuito, né? Quer seja um circuito residencial, quer seja um circuito em laboratório, né?
Então, a corrente elétrica, que é a corrente elétrica, o movimento ordenado dos elétrons, né? Ele surge a partir de uma diferença de potencial. Então, note, se é uma diferença de potencial, significa que você tem dois pontos, né, ou dois potenciais, porque é uma diferença de potencial. Então, por isso que as tomadas têm dois pontos, né, porque tem uma diferença de potencial entre os dois pontos da tomada, né, pelo menos pensando nas tomadas antigamente. Hoje tem três, mas isso tem a ver com fio terra, né, aterramento. Então, nós temos, de fato, pensando no conceito de diferença de potencial, dois pontos em que existe uma diferença entre eles daquilo que nós chamamos de potencial, ou também chamamos de tensão. Então, o potencial para nós aqui, nessa definição, ele é representado por V, né? Cuidado para não confundir com um V da unidade lá, né? Então, VB e VA são dois potenciais diferentes. E o U é a diferença de potencial, ok? Entre dois pontos. Então, se eu pegar uma pilha, que é justamente o elemento que fornece a diferença de potencial, então, a DDP entre os terminais da pilha, você pode escrever desta forma, né? Eu tenho o terminal positivo aqui, ou polo positivo, e o terminal negativo, ou polo negativo. Então, todos os equipamentos seguem esse conceito fundamental. Você tem dois polos, isso dentro do conceito de corrente contínua, mas mesmo no conceito de corrente alternada. Você vai também ter dois pontos na tomada, né? Então, de fato, é necessário cada elemento do circuito, ou qualquer elemento elétrico, ter dois contatos, porque entre esses dois contatos existe uma diferença de potencial elétrica. Essa que é a questão principal aqui, né? E quando isso, então, surge, né, quer dizer, quando há uma diferença de potencial, as cargas se movimentam. E se movimentam de uma maneira ordenada, gerando, então, o que nós sabemos da corrente elétrica já pelas aulas anteriores. Então, a ideia, né, deixa eu só ver se tem alguma coisa no chat, né, já passou um tempo aqui. André está perguntando, professor, vai ser eternamente no Meet? Disseram que seria só no começo porque alguns alunos já tinham acesso. André, tudo indica que nós vamos ficar por aqui, tá? Aí principalmente, André, porque as gravações lá do Canvas só ficam 14 dias, né, 2 semanas. E essas aulas do Meet, a gente vai ter elas aí para sempre gravadas, né? Então, isso está dando um problema muito sério no começo aí, tanto que nós fizemos um treinamento uma semaninha depois, mandaram um monte de informação para nós, para a gente usar essa plataforma. Então, por causa desse tempo aí que está gerando esses probleminhas no início, né? O pessoal procura, entra nos campos e fala, não estou achando as gravações. Dá desespero mesmo, né? Então, aí pediram para nós, já na segunda semana, gravar tudo no Google Meet. Bom, então, tá aí, né? Todo equipamento vai ter polo positivo e negativo, né? Vai ter dois pontos, né? Você pode pensar assim, tem dois pontos aqui de contato. Seria chamado assim, cada equipamento também pode ser chamado de bipolo. Então, todo equipamento elétrico, né? Elemento elétrico, né? Ele pode ser chamado de bipolo. Tem dois polos, um positivo e um negativo, né? Justamente por causa dessa diferença de potencial entre esses dois pontos. E é justamente essa diferença de potencial que faz com que as cargas se movimentem, tá? Essa é a questão fundamental aí. Agora, é claro que isso está acontecendo num mundo diferente do nosso aqui, né? Que é o mundo dos elétrons, né? E entender isso, às vezes, observar essa situação não é tão simples, né? Por isso, às vezes, nós fazemos uma comparação, que daqui a pouco eu vou estar comentando sobre isso, que é o próximo, não essa, mas o próximo slide, né? Nós vamos fazer uma analogia para entender essa questão da diferença de potencial. Outra coisa interessante, quando tem a diferença de potencial, né, é a própria circulação da corrente, né? E aí surge o sentido convencional, né, e o sentido real, que é dado pelos próprios elétrons. Vamos pensar num fio, né? Então, eu coloquei aqui para vocês o sentido convencional, vocês estão vendo aqui na figura, né? O sentido convencional da corrente elétrica numa bateria, numa pilha. É colocado convencionalmente, vocês vão ver que nós vamos usar sempre isso nos circuitos,
que o sentido da corrente é do polo negativo para o positivo da bateria, né? Isso é bem conhecido, até mesmo no ensino mais fundamental, aí no ensino médio, né? Então, está aqui descrito, para corrente contínuas, né, que é justamente aquela corrente constante que eu já tinha definido no tópico 2, né, corrente DC, a corrente, né, é convencionalmente pensada ir do polo negativo para o polo positivo, né, dos geradores das baterias, tá? Desses bipolos aí, que acabam proporcionando a diferença de potencial. Só que depois eles perceberam um errinho, né? A corrente, né, no caso dos fios, né, é uma corrente eletrônica, é uma corrente de elétrons. E eles perceberam que os elétrons corriam para o lado contrário do que eles estavam usando. Como isso já fazia um certo tempo, já, né, historicamente demorou um tempo para eles perceberem, né, eles mantiveram o sentido da corrente, esse convencional que eu acabei de explicar. Enquanto os elétrons, de fato, fazem o caminho contrário, ou o sentido contrário. Então, nesse exemplo que eu estou discutindo com vocês, o sentido convencional que nós vamos usar na análise de circuito, né, que eu estou destacando aqui, para esse caso aqui, o sentido é o anti-horário, né, quer dizer, a corrente está circulando, né, a corrente convencional está circulando no sentido anti-horário. É isso que ela faz aqui no circuito, tá? E no caso dos elétrons, né, que é a corrente real, porque de fato é o elétron que está produzindo essa corrente, né? Ela é no sentido horário. Então, é super importante vocês terem essa noção. Então, se nós olharmos aqui para o lado de baixo, né, os elétrons estão seguindo uma trajetória invertida aqui, né? Estão seguindo uma orientação invertida. Mas isso não afeta nada, né, do processo de entendimento. É só uma curiosidade histórica. Poderia ter passado por aqui sem mencionar, né? Mas é interessante saber que, historicamente, se colocou o sentido da corrente de uma forma e era justamente ao contrário, né? Dentro das convenções que foram sendo adotadas nos estudos de eletricidade. Então, como eu falei, eu não precisaria estar entrando em tanto detalhamento, mas eu acho interessante vocês estarem acompanhando essa questão, essa discussão histórica já, né? Bom, aí vem, então, essa questão da diferença de potencial. Aqui é um pouco de física básica, né? Lembrar que o potencial, de fato, não precisa ser elétrico, né? Mas o potencial nada mais é o trabalho que é realizado sobre a carga, né? Então, aqui eu estou falando necessariamente de potencial elétrico, né? Então, o potencial elétrico definido, né? Você pode definir desta forma, né? É o trabalho realizado sobre a carga. Aí vem o conceito de trabalho, né? Trabalho na física é quando você aplica uma força sobre algum objeto, né? Por exemplo, e você desloca ele, né? Então, de fato, acontece isso. A carga elétrica, né? Quer seja ela positiva ou negativa, ela sofre a força elétrica, né? Lembra que eu tinha falado que era uma das questões lá iniciais de eletrostática, né? Aquela questão de cargas opostas, né, se repelem, a força de repulsão. Cargas iguais se atraem. Então, de fato, né, essa questão do potencial é gerado a partir de forças elétricas que atuam sobre as cargas. Então, isso aparece dentro dos fios também, quer dizer, o elétron lá dentro está sujeito a uma força elétrica, ok? E o potencial nada mais é do que essa força que realiza, então, um empurrão ou um puxão aí do elétron, né? Então, é uma força que empurra o elétron, dividido, então, pela carga do próprio elétron. Vamos pensar assim, pensando só num elétron, ok? Então, isso é uma definição dada na física, né? Então, imagine, naquele mundo tão pequeno que tem elétron, alguém forçando ele, né? Empurrando ele. Essa força é a força elétrica. Então, ela realiza um trabalho empurrando o elétron. E o potencial nada mais é do que esse trabalho dividido pelo valor da carga que está sendo empurrada, né? Que é a carga do elétron. E a definição, então, é basicamente isso daqui, ó. Então, como eu falei, isso daqui é trabalho, né, dividido. Aqui, na verdade, era para parecer um Q, não. Aqui é Q, eu coloquei um C. Aqui é Q. Então, é o trabalho que é dado pela letra W, por causa que em inglês trabalho é work, né? Lembra? Né? Vocês devem, alguns, conhecer a palavra work, né? Então, a diferença de potencial entre dois pontos pode ser, então, o trabalho realizado, né, da força elétrica sobre a carga para empurrar o elétron entre dois pontos, né?
Isso, então, é volt, é joule por coulomb. Então, isso daqui é só uma contextualização dentro da física, né? Mas lembrem dessa, vamos dizer, dessa imagem, né? Tem uma força empurrando o elétron lá, né? Essa que é a questão. Como ele está se deslocando, né? Então, aí realiza um trabalho essa força, né? E quando você vai calcular o potencial, é esse trabalho, né? É a força, o deslocamento da carga, dividido pela própria carga, pelo valor da carga. Se for o elétron, o valor da carga é a carga do elétron. E o volt, então, é considerado no SI como sendo joule por coulomb. Ok? Então, como eu falei, ia ter alguns conceitos desse tipo. Agora sim, analogia mecânica, né? Então, nós temos aqui dois circuitos, um circuito mecânico e um circuito elétrico, tá? No circuito mecânico, que está aqui do lado direito, eu vou colocar aí, e é muito semelhante a quem assistiu os vídeos que eu passei, o vídeo que eu passei lá no início, né, historicamente, os caras achavam que a corrente elétrica era muito semelhante ao fluido da água, né, a circulação da água, né. Então, nós sabemos, por exemplo, né, que se a água tem uma diferença de altura, a tendência dela, né, é ir para uma altura mais baixa, naturalmente. Então, existe, para a água, nesse caso, ela está sob a ação de uma diferença de potencial gravitacional. Então, empurra ela basicamente para baixo. Né? Só pensar nos vazamentos de hidráulica que dá na casa de cada um, né, na residência, todo mundo fala, né, a água vai indo para baixo aqui, né, na parede. Né? Tem que lembrar dessas coisas, né, bem do cotidiano nosso aí, vazamento em residência. Né? Mas a ideia é essa, né? Então, vocês estão vendo na figura aqui de baixo, ó, por exemplo, nós temos um reservatório de água que está nessa altura, tá? E um reservatório que está, o nível mais alto dele está aqui. Então, como há uma diferença, né, de altura entre os níveis da água, então a água que está no nível mais alto, ela passa a ir para o nível mais baixo, até equilibrar os dois níveis, né? Isso é muito usado pelos pedreiros para saber a altura das coisas, né? Comparar duas alturas, né? Eles fazem muito isso com mangueira cheia de água, né? Então, você coloca a mangueira num ponto, no outro, você vê que os dois níveis estão na mesma altura, então aí você faz a medida equilibrada, né? Então, isso é usado até por pedreiros, construtores e tal. Então, quando há uma diferença de potencial gravitacional, a água corre naturalmente, formando um fluxo de água, né, ordenado, vamos dizer assim, para o lugar onde o potencial é mais baixo, né? Então, você tem um potencial mais alto e um potencial mais baixo. O elétron é muito semelhante a isso também, né? Ele percebe um potencial, vamos pensar que o elétron é justamente a água, né? O fluxo de elétrons é a água, né? Ele vai perceber também uma diferença de potencial e vai rolar para o potencial mais baixo, né? Então, notem aqui a comparação do A e o B, né? Nos dois circuitos aqui, né? No da água e do elétron, né? Então, o elétron também percebe esse potencial mais baixo e vai em direção a ele. Essa é uma explicação de analogia mecânica, né? Então, aí a ideia, né, é quem que produz a diferença de potencial. Então, aí eu fiz uma circuitação de bombeamento, né, para que ocorra, para poder comparar o circuito elétrico agora com uma coisa, né, parecida com um fluxo de bombeamento de água, né? Então, nós temos um reservatório de água, né, e temos um reservatório de elétrons. Ó, reservatório de elétrons está na pilha, basicamente, né? E aqui também, né? Temos reservatório de água. A pilha, então, ela funciona, né, como uma bomba, né, empurrando esses elétrons. E aqui nós temos que pôr uma bomba mesmo para empurrar a água, né? Mas a pilha já faz justamente essa ideia aí. E como você eleva, né, o nível da água, a pilha eleva o nível do elétron. Então, a bomba eleva o nível da água e a pilha eleva o nível do elétron. E aí, naturalmente, tanto a água quanto o elétron correm num fluxo ordenado. Então, essa é a ideia, né, de uma analogia mecânica, né, entre um circuito mecânico e um circuito elétrico, né? Outra que eu gosto de colocar também, né, que é bem interessante, para ficar bem semelhante ao elétron, é quando você pega um tubo, né, e coloca bolinhas dentro dele, né, só que o tubo está vazado nas duas extremidades. Um tubo de PVC, por exemplo, né, não muito longo. E ele está bem na horizontal. Você coloca as bolinhas, né, tudo na horizontal, as bolinhas não saem andando. Mas quando você levanta o tubo e inclina ele, as bolinhas saem andando, né?
Então, aí você proporcionou uma diferença de potencial também gravitacional. Então, a pilha proporciona essa diferença de potencial elétrico para o elétron. Ela que gera essa diferença de potencial. Ou seja, ela pega e eleva o nível de potencial do elétron. O elétron, naturalmente, então, começa a circular para o nível mais baixo. Essa, então, como eu falei, é só uma discussão conceitual para entendimento. Ok? Vamos continuar. Bom, aqui também, só para essa questão de múltiplo e submúltiplo, né, sempre colocar, né? Então, nós já trabalhamos com quilo, hoje tinha o quilocoulomb, né, mas aqui é tudo em volt, né? Então, nós temos aí desde o nanovolt até o gigavolt, passando, obviamente, pelo quilovolt. Então, lembrando para aqueles, ainda mais aqueles que estão assistindo a primeira aula, né, que essas potências de 10 que nós estamos colocando aí, tem a ver com as letras, né, que aparecem na frente das unidades. Então, o giga é 10 a 9, né, só para recordar. O mega, 10 a sexta. O quilo, que nós vimos hoje, é 10 a terceira, lembra lá, quilocoulomb, né, que nós tínhamos feito. O milivolts nós usamos já em corrente elétrica, né? E também para tempo, né? Milissegundo, né? Microvolt, 10 a menos 6. E o nanovolt, que corresponde a 10 a menos 9, né? Volts, né? Tudo em volts. Então, relembrando isso, nós já acabamos usando ainda hoje, né? Revisando uma coisinha ou outra aí, por exemplo, do quilocoulomb, né? Então, vamos lá. O símbolo para fontes de tensão, né? Que nós também chamamos de gerador. Então, agora já começa, pessoal, a pensar um pouquinho, até mesmo na representação de circuitação para o laboratório, né? Então, aqui já começa símbolos, né? Então, eu posso mostrar um circuito para vocês e pedir, monta esse circuito no laboratório. Então, bastante atenção, que agora a gente começa a colocar símbolos também, né? Então, o símbolo para fonte, aqui nós vamos estar trabalhando com corrente contínua e fonte também contínua, né? Então, é fonte DC. O símbolo é esse que vocês estão vendo aqui, ó. Então, é ela que mantém a DDP no circuito, né? Então, é importante para que haja corrente elétrica. Então, uma fonte, né, DC, ela é representada, por exemplo, por uma bateria, por exemplo, né? Então, eu uso essa. Se você tem uma associação de baterias, que é comum usar, né? Então, no caso aqui, vocês estão vendo a associação de 3 fontes, né? Ou de 3 baterias. E notem que a plaquinha menor é o polo negativo e a plaquinha maior é o polo positivo. E, convencionalmente, eu já tinha mencionado que a corrente vai neste sentido aqui, ó. Isso aqui é o sentido da corrente elétrica passando por esse elemento aqui. Aqui também, ó, a corrente elétrica vai passar aqui. É do polo negativo e positivo que eu já tinha indicado. Logo abaixo, né, eu mostrei aí também, além de um circuito com corrente contínua ou corrente direta, né, o de corrente alternada, né, como que é representado o símbolo, né, para corrente alternada. Olha só, para fonte alternada. Isso aqui é uma fonte com tensão alternada e corrente alternada, ok? E aí nós temos aí um circuito, né, que é um emaranhado, às vezes, de elementos ligados, né, esses bipolos, lembra que eu comentei que era bipolo, né? Esses bipolos sendo... Só um minutinho que eu tenho que tirar um negócio daqui. Espera aí que... Esses bipolos, então, notando aqui, ó, notem aqui, nós temos esses bipolos conectados. Aqui você tem um resistor, daqui a pouco eu vou falar sobre os resistores, né? E esse circuito aqui é um circuito de corrente contínua, né, por causa da fonte, tá? E então eu tenho uma fonte conectada num resistor. Daqui a pouco eu vou mostrar também o circuito, o símbolo para resistor, são 2 símbolos muito utilizados, um deles é esse aqui. Então isso aqui é chamado de circuito simples, né, em que você usa fio para conectar a fonte ao elemento resistor que vocês estão vendo. E aí tá os 2 símbolos, o símbolo para corrente contínua e para alternada, tá ok? Você vê que os 2 circuitos são semelhantes, mas só se troca aqui, obviamente, a fonte, né? Aqui, então, essa questão do gerador real e ideal. Então, é muito comum nos exercícios mais à frente nós trabalharmos com um gerador ideal, que significa isso, né? E um gerador, às vezes, um gerador real. Então, vai depender da situação do exercício, né? Então, nós temos aí o gerador real. Ele vem com uma resistência interna, por isso que ele aquece, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da resistência, né?
Então, como ele aquece, tem aquele efeito da corrente, que é o efeito Joule, né? Ele vai perder parte da energia gerada, né? E nesse caso, como eu já tinha falado, né, o sentido da corrente é para cá. E também aparece essa outra letra aqui, que é um símbolo que nós chamamos de força eletromotriz do gerador, né? Essa força eletromotriz, ela é retirada, lembra que eu falei de força agora elétrica, né? É retirada da natureza, mas como que ela é retirada? Se for uma bateria, a força eletromotriz é retirada da química da bateria, tá ok? Se for uma usina hidrelétrica, vem lá da parte hidráulica, da água, né? E se for uma usina nuclear, né, você vai usar a desintegração dos núcleos de urânio, né? Então, a força eletromotriz de um gerador, ela pode vir de alguma outra fonte de energia, ok? E quando ele vai jogar para um circuito, né, essa energia, aí depende se você vai considerar ele real, que de fato deveria ser, né? Sempre considerado, mas nem sempre, porque aí você vai ter uma parte de perda dessa energia, né, que ele pegou de outra fonte, ou então um gerador ideal, que aí você não vai ter perda de energia elétrica no efeito Joule. Então, pode acontecer, né, de eu falar, um gerador real, um gerador ideal. O gerador real, ele vai perder um pouquinho da sua energia, né, mas o ideal não vai ter o efeito, o Joule aí. Então, principalmente esse símbolo que eu já mostrei, que são de baterias, né, as baterias, então, quando associadas a um circuito, elas acabam aquecendo, né, isso não é muito difícil de perceber. Então, ela se torna um gerador real, isso é de fato. Mas, às vezes, essa perda é tão insignificante que não se usa essa resistência aí. Aí o símbolo fica somente este que vocês estão vendo aqui. Então, é gerador real e ideal. Eu vou usar mais à frente os dois tipos, né? Mas, em comum, é comum mencionar, né, o tipo de gerador que se está usando no circuito, se ele é ideal ou real. E aí, como eu falei, né, principalmente as baterias DC, né, que nós vamos usar mais. Nós não vamos entrar em tantos detalhes sobre AC nesse curso, tá? Corrente alternada. Ou então tensão alternada. Aqui eu coloquei uma simulaçãozinha aí de geração de DDP, né, numa usina nuclear, uma usina hidrelétrica, daqui a pouco vou mostrar na nuclear, né? Então, basicamente, né, eu já tinha falado, a força eletromotriz é retirada do fluxo de água, né, lembrando que a água está num nível mais alto, ela flui para o nível mais baixo, né, acabei de explicar isso, que é uma condição física, né, sair a água do nível mais alto e naturalmente fluir para o nível mais baixo. Ela passa por uma turbina, essa turbina está girando, né, ela basicamente está associada ao gerador, que vocês estão vendo a palavra em inglês aí. Então, aqui a turbina, né, ela gira. O gerador, então, acompanha essa rotação aí, e através dessa rotação de ímãs, ele produz a DDP. E essa DDP vai para os fios aqui. Então, os dois fios saindo de uma usina hidrelétrica tem uma DDP, tá? E essa diferença de potencial foi obtida a partir da onde, né? Essa diferença de potencial é a força eletromotriz. Ela foi obtida a partir aqui do fluxo da água, né? Da energia que a água tem, ok? Outra maneira, né, também de ver o gerador nuclear, né, AC, que é uma coisa muito mais complicada, muito mais cara às vezes, né, por causa do cuidado que se tem, mas a ideia é de que no gerador nuclear você tem um vapor, né, vocês estão vendo aí o funcionamento do vapor, né, passando pela turbina, nota, novamente tem uma turbina, que está associada a um gerador elétrico, que gera, então, essa potência, né, a força eletromotriz, que vai ser transmitida pela linha, né, pelo linhão, né, pela linha de transmissão até as cidades, né? Então, aqui, né, já a fonte de energia, ou seja, a força eletromotriz, né, está sendo retirada, né, do gerador nuclear. Eu achei importante colocar essas duas situações justamente por falar força eletromotriz, né? Então, a força eletromotriz é aquela DDP que é retirada de outra fonte de energia. Então, acabei de mostrar no caso aí da água, né? E agora o ciclo nuclear, né? Que vocês estão vendo aí numa usina nuclear. Deixa eu só... Assim, o ciclo nuclear, ele é meio complicado, mas nós já sabemos que
é um aparelho bem complicado. Então, o reator nuclear, basicamente, essa estrutura protegida de aço e concreto, né, está aqui. O material radioativo fica aqui nessas varetas que vocês estão vendo aqui. Então, ele vai aquecendo a água e vaporizando ela a alta pressão. Ao vaporizar a alta pressão, ela gira essa turbina aqui, né? Basicamente é isso. Agora, esse ciclo de vapor aqui que passa pela turbina, pelo gerador, pelo reator nuclear, ele é isolado do meio ambiente, tá ok? Ele está isolado, né? A refrigeração, que vocês estão vendo que tem um ciclo de água aqui por fora, que é a refrigeração, você vê que ela está separada do reator. Então, eles usam água de algum rio, de algum lago, para refrigerar esse vapor que vem vindo aí depois de passar pela turbina, né? E isso aquece, obviamente, a água daquele reservatório que eles estão usando, né? Sendo uma poluição já naquele local. Então, o conceito de força eletromotriz é que eu queria mostrar aqui. Então, o gerador nuclear é porque a força eletromotriz é retirada, né, lá do átomo, né, dentro do gerador nuclear. No caso da hidrelétrica, é que a força eletromotriz é obtida a partir da energia da água, né? A água escoando para um nível mais baixo. E, de fato, a força eletromotriz nada mais é do que uma DDP. Nesse caso aqui, as DDPs são alternadas, tá? Ou corrente alternada, ou tensão alternada, como queira falar. Ok? Deixa eu ver a que horas nós estamos, porque alguns conceitos... Deixa eu só ver aqui. 8h20. Então, daqui a pouco vamos fazer uma paradinha. Aqui nós já temos uns cálculos e isso vai fazer parte de uma das atividades do laboratório, tá ok? Associação de geradores. Vocês vão ver que, para fazer os experimentos, vocês vão ter que usar associação de geradores, tá ok? Então, prestar bastante atenção para que depois, a hora que eu mostrar, você já tenha ideia onde buscar as informações. Tem duas associações de geradores, né? Uma é em paralelo e a outra em série. Notem a associação em paralelo como é interessante aqui, né? Nós sabemos que as pilhas, eu estou usando justamente as pilhas, né? Tem polo positivo, né? Que é esse de cima, em vermelho, e o negativo embaixo. Quando as pilhas estão em paralelo, significa que você pegou um fio e conectou todos os polos positivos num único fio. Então, vocês estão vendo essa união de todos os polos num único ponto positivo. E quando o lado negativo, mesma coisa, você vai conectar todos os polos negativos num único fio, que aqui, então, é o negativo. Então, isso está explicitado aqui, né? Em que todos os polos positivos das baterias estão conectados entre si e todos os negativos também conectados entre si. O interessante é saber que vai produzir uma tensão equivalente, que daqui a pouco eu vou dar mais detalhes, né? E aí a pergunta, qual é a tensão aqui, né? Qual vai ser o valor dessa tensão equivalente? Porque você tem 3 pilhas, né? Cada uma de 1,5. Então, qual é o valor de tensão aqui no final, quando você associa em paralelo? Tá? E agora, associação em série, né? Olha só que interessante, e é essa aqui que vocês vão ter que usar, em associação em série. Eu vou pedir para vocês usarem essa aqui. Então, o polo positivo de uma pilha, vamos pegar a primeira, está conectado por um fio no polo negativo da outra. E assim sucessivamente, até chegar no último polo positivo, que é esta daqui. Vocês podem ver que elas estão justamente o positivo ligado ao negativo, positivo no negativo, assim sucessivamente. E dessa primeira pilha, né, vem o polo negativo. Então, essa é uma associação em série das pilhas, ok? Como eu falei, vocês vão ter que usar uma construção, né, semelhante lá no laboratório virtual, que é justamente a associação em série. Mas também sobra, né, essa questão de saber como fica a tensão gerada por todas essas pilhas, né? Lembrando que o papel da pilha é dar a DDP para que ocorra a circulação dos elétrons, né? Basicamente é isso. Então, é a pilha que proporciona isso. Se eu colocar uma associação de geradores em paralelo, em série, qual é a diferença, de fato, entre um e entre o outro? Então, aqui, vamos mostrar isso agora. Então, a associação de geradores em série, né? Para que ela serve, basicamente? Bom, na prática, né, essa aplicação é você aumentar a corrente, tá? De fato, você colocar em paralelo é como se você, quando você quer
obter correntes maiores do que uma corrente produzida por uma única bateria. Então, aqui a ideia é produzir correntes maiores. Então, a corrente produzida pela primeira pilha vai se somar com a corrente produzida pelas outras. Mas a DDP entre, né, aqui no final, né, que eu tinha perguntado qual é a DDP, é a mesma DDP de cada uma das pilhas. Então, a DDP é mantida. Então, nós chamamos de DDP, ou tensão equivalente, DDP equivalente, é igual à tensão de cada uma das baterias. O que é diferente é que as correntes que cada uma produz vai gerar uma corrente maior, né? Em relação a uma única, né? Aqui nós vamos ter 3 correntes sendo somadas, basicamente. Essa que é a ideia do uso de gerador em série, ok? Então, ele seria aí um fornecedor de corrente maior, né? Então, a corrente de 3 geradores é maior, 3 vezes maior do que a corrente de um único gerador, né? Então, mas a DDP formada por eles em paralelo é a mesma DDP de um deles, né? Cada um é 1,5, a DDP equivalente, ou a DDP dessa associação, também é 1,5. Agora vamos ver série, né? Que eu falei que nós vamos ter a aplicação mais interessante, né? E a aplicação está justamente aqui, né? A aplicação da associação em série. Alimentar, por exemplo, no caso, uma lâmpada, né? Então, você vai fazer a associação em série para obter tensões maiores do que uma única bateria, né? Então, de fato, no caso de série, você vai somar, né, para dar a tensão equivalente. Então, vocês estão vendo aqui o conceito de tensão equivalente, a somatória das tensões. Esse símbolo que está aqui meio esquisito é justamente a somatória. E esse símbolo, né, que eu já tinha mostrado, é a força eletromotriz, basicamente, que eu já tinha definido lá atrás, né, como força eletromotriz. Então, cada pilha tem força eletromotriz 1,5, são 4 pilhas, né, somando 1,5 4 vezes dá 6 volts. Então, uma associação de 1,5 volt cada pilha pode gerar 6 volts. Se for 2, vai gerar 3 volts. Então, aí vai depender da necessidade, né? Então, de novo, esse circuito aqui, vocês vão ter que montar algo semelhante lá no simulador. Super importante lembrar, então, que na associação de geradores em série, você soma as forças eletromotrizes, né? Então, aí você tem 1,5 cada pilha, aí vai depender do número de pilhas que você associa. Aqui, nesse caso, foram 4, obviamente dá 6 volts, tá ok? Vamos ver se eu consigo ir um pouquinho mais além. Deixa eu ver, porque ainda tem a parte também do laboratório que eu já queria comentar algumas coisas, né? Aí, então, essa parte das pilhas, geradores, como eu vou aplicar lá, né? Depois eu volto a mencionar até os geradores no próprio simulador, como é que a gente acaba colocando os geradores para vocês fazerem essas montagens, tá ok? Então, aí, né? Vamos falar um pouquinho sobre resistência elétrica agora, né? Só dar o início e fazer um intervalinho para depois eu finalizar. Então, de novo, uma das atividades lá vai ser muito importante, né, semana que vem, porque diz respeito diretamente à medida da resistência elétrica, né? Então, a primeira coisa que já deve ser observado é a figura que vocês vão ter aqui, ó, porque vai ser justamente esse tipo de resistência que vocês vão trabalhar no laboratório. Vai aparecer imagens semelhantes a essas daqui, ó. Essas são chamadas de resistências eletrônicas, né, porque é usado em circuitos eletrônicos, celular, né, telefone fixo, né, tudo isso tem nos televisores, tudo isso. Então, as aplicações são muito grandes dos resistores, né. Agora, o conceito fundamental, o conceito físico, diz o seguinte: uma resistência elétrica é basicamente responsável pela transformação da energia elétrica em calor, que é o famoso efeito Joule que eu já tinha falado para vocês sobre os aquecedores, né? A unidade de resistência elétrica no sistema internacional é o ohm, simbolizado por essa letra grega maiúscula, que é o ômega, ômega maiúsculo, né? Então, aí vocês estão vendo, a unidade é ohm e o símbolo, né, este símbolo que está aí. Então, vocês vão ter que usar muito esse símbolo, porque vocês vão fazer várias medidas, né? Algumas medidas de resistência usando o equipamento para medir resistência elétrica no laboratório.
Então, como eu falei, as aplicações ficam, né, dos aquecedores em geral, chuveiro, né, torneira elétrica, né, aquecedor de ambiente, né, os próprios resistores que nós estamos aqui, eles aquecem um pouco, né, dissipam o calor, mas quando você fala de circuito, aí sim entra um aspecto bem importante, que é a associação de resistores. Nós vamos ter divisor de tensão, é quando eles estão em série, os resistores ficam em série, e o divisor de corrente, é quando eles estão em paralelo. Você vê que essa questão série e paralelo, depois eu ainda volto a falar, dar mais detalhes sobre isso. Mas a ideia, já tinha falado ali nos geradores, né, que os geradores podem estar sendo apresentados em associações em paralelo ou em série, né, os resistores também. Então, num caso, quando eles são em séries, é divisor de tensão. E divisor de corrente é quando está em paralelo. Os dois símbolos, né? Um já tinha mostrado num circuito lá atrás, né? Um circuitinho lá atrás, está aqui, ó. Então, esse é um típico dipolo que representa um resistência elétrica, né? Dentro do circuito. Ou então, que também não é muito difícil de encontrar, um resistor, essa caixinha retangular aí, né? Também com dois pontinhos A e B, né? Onde tem uma diferença, vai ter que ser aplicada uma diferença de potencial para que os elétrons passem aí por esse resistor. Ok? Então, está aí esses conceitos fundamentais sobre os resistores, as suas aplicações, a unidade no sistema internacional, né, que é o ohm. Então, com isso, nós temos as três quantidades fundamentais que nós vamos trabalhar no curso. Olha só, nós vamos trabalhar com corrente elétrica, ampere, que é aquela letra a tensão elétrica, né, que é em volts, que é a letra V, que representa isso, e a resistência elétrica, que é dada em ohms. Existem outras quantidades importantes elétricas, mas essas são fundamentais na discussão de muitas coisas que nós vamos fazer a partir de agora, né? Então, vamos lá. Bem, primeiro passo é discutir um pouquinho o código de cores, né? Isso é uma das coisas que vocês também vão estar fazendo lá no laboratório. Nós vamos trabalhar código de cores, né? São justamente essas cores que vocês estavam vendo aqui nesses equipamentos, aqui nesses resistores, né? Então, agora a gente começa a dar um pouquinho mais de detalhe sobre isso. Só um minutinho, pessoal, que está aparecendo mais alguém aqui. Só mais um pouquinho. Ok. Então, a gente vai dar um pouquinho mais de detalhe, obviamente, né, a esses casos aí. Com relação às cores. Então, o código de cores, de fato, é uma maneira de você saber qual é o valor nominal da resistência que você está trabalhando. Então, cada cor vai estar associado a um número, né? Você vê aqui esse que é amarelo, está associado ao 4, o violeta está associado ao 7, né? E o vermelho, né, que vai aparecer ali, ele está associado ao 2. Você vê que tem 2 zeros, tá? Mas, de fato, o vermelho está associado ao 2. E tem uma outra cor que aparece aqui, são 4 anéis ou faixas, né, que vão permitir você descobrir qual é o valor nominal da resistência. E também o valor da tolerância. Quer dizer, eu vou saber em ohms o valor nominal e a tolerância. A tolerância está associada ao erro, né, experimental de ter construído esse equipamento aí. Significa que o valor nominal não é igual, né, na maior parte das vezes, igual ao valor medido com o mímetro, né? Então, por isso que tem o experimento em si, para vocês, pelo menos, fazerem essa prática. Ler o código de cores e fazer a medida do resistor, para ver se bate, né, com aquele valor que está no valor nominal. Né? No simulador, essas coisas não são muito diferentes, não. Esse simulador aí, ele é meio quadradinho nessa parte aí, ele não é tão aleatório, vamos dizer assim. Mas a ideia é assim, existe esse código de cores, a partir do qual nós vamos ler o valor da resistência e a tolerância, que é o erro na construção dela, né? Então, todo equipamento tem um certo erro, essas resistências têm um erro. No caso, né, dessa última faixa colorida, que é ouro, né, se tem um erro de mais ou menos 5% aí né, no valor do própria resistência. Tá? Mas a ideia aqui, daqui a pouco eu vou fazer esses cálculos, né, para vocês perceberem, né, que é justamente a parte de cálculo, vou fazer depois do intervalo, tem a ver, então, com essas faixas coloridas. Então, agora, vou mostrar
pessoal? Vocês estão vendo agora as cores e os valores numéricos associados a cada um. Então, vocês já estão percebendo que são várias faixas, ainda não expliquei o papel de cada um, mas aqui eu queria mostrar para vocês que preto, essa cor indica 0, marrom 1, vermelho 2, laranja 3, amarelo 4, verde 5, azul 6, violeta 7, cinza é 8, branco é 9. Tá ok? Então, essas cores aqui, em geral, vão identificar o valor da resistência em ohms. Tá ok? Mas também tem uma outra cor que vai aparecer, daqui a pouco eu vou explicar, como eu mencionei, né? Que vai indicar um multiplicador, né? Um fator multiplicador, porque às vezes você tem mega-ohms, giga-ohms, né? Kilo-ohms, então vai aparecer esse multiplicador também. E, finalmente, as tolerâncias, que tem a ver com o erro que foi construído aquele resistor. Então, tem aqueles que são bem precisos a construção, outros nem tanto. Então, a tolerância aí vai variando, né? No dourado, que são os mais comuns, os mais baratos, os mais usados, são os dourados, ó, tolerância de 5%. Mas tem alguns que têm tolerância bem mais baixa, né? Então, vejam esse, ó. Então, 1%. Então, um resistor com tolerância de 1%, ele tem maior precisão, né, no valor que você lê pelo código, do que um que está com tolerância dourado, né, na cor ouro. Mas, de qualquer forma, isso está toda uma visão geral. Daqui a pouco nós vamos estar trabalhando esses conceitos para entendimento. Bom, antes, eu já vou parar nessa daqui para dar um descanso, né? Então, está aqui, ó, né? Agora com mais detalhamento possível, né? Nós vamos trabalhar no laboratório com 4 faixas de cores, como vocês estão vendo, tá? As 2 primeiras são os números, a terceira é o multiplicador, e a quarta é a tolerância. Então, os algarismos significativos para a medida de ohms são esses daqui. A terceira é uma potência de 10, basicamente, né? Pode ver que está tudo em 10 vezes 100, vezes 10.000, vezes 1.000, é uma potência de 10, é um multiplicador. E o último é o erro da construção. Esse resistor, ó, só para pegar o valor que está descrito aqui, ó. A tolerância, que embora não pareça, é dourado, tá? É 5, mais ou menos, parece amarelo ali, né? Mas é mais ou menos 5% é dourado. O azul aqui, que vocês estão vendo a primeira faixa, é o número 6, ó. O vermelho, como eu já tinha falado, é o número 2. Então, essa medida, 62, vem vindo por causa dessas 2 primeiras faixas, o azul e o vermelho. O preto, como vocês estão percebendo, é um fator multiplicador de 1. Então, eu vou pegar 6 e 2, multiplicar por 1. Então, vai dar 62 ohms, tá? Então, vai depender da cor, porque se for marrom, vai ter que multiplicar por 10, aí vai ficar 620 ohms. E a tolerância, mais ou menos 5%. Então, a ideia é trabalhar com esse, eu vou fazer alguns exemplos daqui a pouco, né, para leitura, né, para a gente determinar qual é o valor nominal e tolerância e também o intervalo em que o valor medido deve se localizar. Então, daqui a pouco eu vou fazer isso. Bom, vamos dar uma paradinha, porque eu falei bastante, né? Chegamos aí no limite. Eu estou tentando chegar no laboratório, falar algumas coisas hoje, né? Mas se não der, tudo bem, eu posso fazer ainda semana que vem, como eu falei, ainda vou dar orientações. Vamos fazer uma pausa, né? Infelizmente, essa parte nós estamos se preparando aí para o laboratório, né? Nós vamos, né, eu já comentei das atividades que serão feitas nesse laboratório, já comentei uma, né? Que é a Associação de Geradores, e depois também eu vou estar passando para vocês alguma coisa já ainda hoje de outro tipo de atividade, né? Que é medida com o voltímetro e o amperímetro, tá? Então, isso tudo nós vamos estar fazendo na atividade semana que vem. E não é necessário o grupo finalizar ela, né, uma vez que é um simulador, não precisa finalizar na noite da semana que vem. Eu posso até subir, é que tem umas contas, Nath, que ainda preciso fazer, e depois eu subo eles, senão a hora que eu subir as contas não vão estar prontas, entendeu? A hora que eu estiver terminando essa parte, aí sim eu já posso subir lá, mas tem alguns cálculos que nós vamos fazer daqui a pouco, que vocês vão usar semana que vem lá no laboratório. Deixa eu dar uma paradinha na gravação aqui, porque aí sim a gravação se